E assim estamos de volta com mais um vídeo, Salmo 33. E assim vamos dando continuação a essa leitura do livro dos Salmos, deste grande saltério do grande rei Davi e alguns outros autores. Salmo 33. Regozijai-vos no Senhor. Este salmo aqui não tem o nome do autor. Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Embora não tenha o nome do autor, é semelhante ao Salmo de Davi, aos Salmos de Davi, pois tem sempre esta referência aos justos, aqueles que agem com justiça, pois aos retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com saltério de 10 cordas. Mas aí quando vem essa série de instrumentos e essa referência ao louvor, a cantar ao Senhor, e esta série esta referência a uma série de instrumentos musicais, bem que poderia se atribuir a Davi, mas não tem o nome aqui do autor como os salmos anteriores que foram lidos. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com saltério de 10 cordas. Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo. Não é apenas tocar, entendeu? Tocar bem, com excelência. E além de tocar bem, de você tocar com excelência, dar o seu melhor, o seu máximo, ainda diz, e com júbilo, com muita alegria. Porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça, mais uma vez referência à justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. A terra está cheia da bondade do Senhor. Isso serve para aqueles que acham que tudo que está no mundo, que está na terra, toda a criação não vale de nada. O que interessa somente são as coisas espirituais. Mas nós temos um corpo físico e é com este corpo que nós entramos em contato com as coisas físicas deste planeta, certo? Então é preciso ver a beleza, reconhecer a beleza, aproveitar da beleza das coisas que foram criadas por Deus. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. Os céus e todos o seu exército, referência aqui aos planetas, possivelmente. Ele ajunta as águas do mar como no montão. Apenas no montezinho ele ajunta. Veja aqui uma referência à grandeza de Deus. E todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. Ele ajunta as águas. Ele ajunta as águas do mar como num montão. Põe os abismos em tesouros. Tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo. E aqui nós vemos a extensão global deste salmo com referência ao louvor, adoração, com referência a Deus. Não é apenas uma coisa, algo restrito ao povo hebreu, ao povo judaico, certo? Pois Deus não está preso, certo? Apenas um povo, limitado a apenas um povo, mas todos
a todos os povos da terra, a toda a terra, certo? A todo o globo terráqueo, ou terráqueo. Vamos continuar. É o versículo 8 esse, que fala dessa globalidade de Deus. E é interessante em que cada lugar as pessoas denominam Deus dos céus por um nome, isso de acordo com a sua língua e a sua cultura. Isso aqui não foi desrespeitado, certo? Tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo, porque falou e tudo fez, mandou e logo tudo apareceu com apenas o seu mandar, o seu ordenar, a palavra da sua boca. O Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta os intentos dos povos. O Senhor desfaz o conselho das nações. Conselho aqui é uma reunião para tomada de decisões, reuniões de ministros, reuniões de pessoas importantes, pessoas que têm poder na mão, certo? Pessoas que têm o poder e a capacidade, essa capacidade de tomar decisões, de resolver as questões de uma nação, de um povo, ou até mesmo do mundo, certo? Como acontece em muitas organizações aí, da ONU, ou ONGs, ou reuniões do governo. Então, quando os ministros se reúnem, ali está um conselho. Quando diretores de uma empresa se reúnem, ali está um conselho, certo? Aqui não tem nada a ver com essa palavra conselho que nós usamos de aconselhar alguém, mas, certo? Um grupo de pessoas para tomadas de decisões, que se reúnem para tomadas de decisões. Então ele desfaz o conselho das nações, as nações que se ajuntam, que se reúnem, certo? Eu não sei se, possivelmente, isso não acontecia como acontece hoje com a Organização das Nações Unidas, quando as nações se reúnem para determinar alguma posição global, como foi no caso da Covid e muitas outras situações de guerra, por exemplo, em que as nações, os chefes principais se reúnem para tomar uma posição, certo? Então aí temos um conselho que é com letra maiúscula, aqui está no minúsculo, certo? E também existe o conselho das empresas, existe o conselho uma reunião de amigos para também tomar certas decisões. Então isso é um conselho, certo? Então desfaz o conselho das nações, ok? Se dessa maneira que acontece hoje, porque não havia ONU, não acontecia, possivelmente é um texto também profético hoje, certo? Porque as nações antigas, cada qual queria se impor sobre as outras, então é impossível pensar, ou difícil pensar aqui, que as nações na antiguidade se reuniam para tomar um conselho em determinada situação, mas possivelmente havia, certo? Principalmente em relação à guerra, mas não no âmbito que temos hoje, com o Conselho das Nações Unidas, certo? Na Organização das Nações Unidas, certo? E de qualquer forma é um texto também profético, desfaz o Conselho das Nações. Então aí uma palavra aí para a ONU, quebrando os intentos dos povos. O conselho do Senhor, e agora vem novamente a palavra o conselho do Senhor, que também aqui não é essa palavra que nós usamos para aconselhar alguém, certo? Isso é muito também importante de ver, que Deus também tem o seu conselho, mas será que Deus consulta alguém? Não sei. Mas está aqui no texto, o conselho do Senhor permanece para sempre. Certo? Você pode dizer que o conselho do Senhor
É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Talvez sim, talvez não. E aí? Como é que fica essa questão? Será que ele também não tem os seus ministros celestiais? Mas de qualquer forma, é Deus se apropriando de uma questão humana, certo? E ressignificando, como já falei algumas vezes em outros textos, certo? Dando também um novo significado. Ok? E assim nós vamos continuando e lendo os nossos salmos. Porque muitas vezes Deus toma de determinada situação que o homem já conhece, certo? E aí ele dá então um novo ressignificado para isso. Pode ser o caso aqui, como é o caso em muitas outras questões, em muitos outros assuntos que estão registrados no Antigo Testamento, como aquela questão anterior de que as pessoas achavam que Deus, a divindade superior suprema, estava no monte, habitando no alto de um monte, e quase sempre no monte mais alto que havia na região. E aí Deus também se apropria dessa imagem, certo? Dessa figura, dessa questão, e Deus aparece onde? No monte. Onde é que Deus entrega os mandamentos? No monte. Porque as pessoas tinham essa crença. Então Deus aproveita essa crença, aproveita essa oportunidade. Então aparece no monte. Mas não quer dizer que Deus mora ou habita no monte Sinai, no monte Horebe. Certo? Como os povos antigos têm as suas crenças que as divindades habitavam no monte, os japoneses no monte Fuji, certo? Os gregos no Olimpo e por aí vai. Pode pesquisar que você vai encontrar várias outras situações, certo? No Himalaia, certo? Naquelas cadeias do Himalaia. Então Deus inteligentemente apresenta-se o homem assim, dessa maneira, conforme determinadas crenças, e dá um novo significado a isso. Valeu? O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens, da sua morada contempla todos os moradores da terra. Deus não perde nada de vista. Por mais que você ache que você é esquecido, é um esquecido por Deus. Então tire isso da sua cabeça, certo? Porque Ele contempla todos os moradores da terra. E contemplar é olhar minuciosamente, é olhar com estado de admiração, de paixão e de amor, certo? Não é um simples olhar. A contemplação é um estado em que você olha com admiração, com amor, certo? Com maviosidade, você se extasia. Você entende o que significa? Que não é um simples ver aqui, um simples ver, um simples olhar. Ele é que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Que contempla todas as suas obras. Se as obras do homem na terra, elas são boas, Deus contempla, Ele olha com admiração. Você está entendendo a maravilha desse salmo aqui? Contemplar não é olhar, rapaz. Não é simplesmente olhar. Você olha aquela moça bonita ali, a moça olha aquele rapaz bonito, olhar é uma coisa, contemplar é outra coisa assim, ó. Uau!
Você está entendendo? Então você passou batido sobre isso aqui a vida toda, a vida inteira, sobre esses versos, pensando que era simplesmente um olhar até insignificante, mas não é contemplar, certo? E até as obras dos homens, certo? Elas são contempladas, se são obras dignas, se são obras grandiosas, se são obras que vai trazer progresso, prosperidade. Deus contempla, é o que diz aqui o texto. E se você discorda de mim, beleza, tudo bem, mas isso é o que está dito aqui. Contemplar não é simplesmente um olhar. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem um homem valente se livra pela muita força. Certo? O livramento, em última instância, vem de Deus. Quem sabe até na primeira. O cavalo é vão para a segurança, não livra ninguém com sua grande força. Um indivíduo tinha naquela época um cavalo de estimação, era seu cavalo preferido, predileto. O cavalo tem grande força, mas, meu amigo, por mais que o indivíduo cuidasse dele, alimentasse, ele não poderia livrar o seu dono. Não poderia, mesmo com sua grande força. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Você teme, você espera na misericórdia para livrar a sua alma da morte e para conservar os vivos na fome. Muitas vezes, quando é época de fome, de seca, Deus não tira aquela pessoa que é fiel, que é seguidora dele dali. Mas no meio daquela situação, no meio da fome, ele consegue sobreviver, certo? Começa a se ressair, começa então a partir dali a ter novas esperanças, pois ele é ou ela uma pessoa fiel a Deus, e o texto diz: conserva para livrar a sua alma da morte, para conservar vivos na fome. Quem? Aqueles que temem ao Senhor e os que esperam na sua misericórdia, certo? Temor e confiança, certo? Temor e confiança. Mesmo no cativeiro, mesmo no deserto, mesmo na fornalha, certo? Mesmo no navio prestes a naufragar, mantenha-se fiel, firme, tema ao Senhor, confie no Senhor e Ele vai te manter firme ali e vivo, certo? Conserva-os vivos na fome e livra a sua alma da morte. Isso é uma grande esperança. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Muitas vezes já falamos sobre o escudo, certo? Embora não tenha um título aqui como o Salmo de Davi, parece com o Salmo de Davi, pois tem esses aparatos aqui do soldado, certo? O escudo, pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor. Agora ele fala diretamente a Deus. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Então, espere em Deus. Valeu, tchau, tchau. Contemplar não é um mero olhar, não é um mero ver. Ok? Valeu, tchau.